A decisão refere-se à permanente escolha das opções que se apresentam. As decisões geram efeitos que se transferem ao futuro. Para que o planejamento se realize de forma completa, atingindo os objetivos propostos, é indispensável que os diversos elementos citados sejam considerados em conjunto e nunca de maneira isolada. Programas e projetos. Programas e projetos constituem parte integrante de qualquer plano, constituem unidades menores que servem para detalhar a execução do plano. Os programas sendo considerados plano como produto de maior hierarquia no planejamento, os programas se colocam na hierarquia descendente imediatamente inferior. As informações que apresentam os programas são muito mais específicas que as que estão reunidas no plano. Nesse sentido, os programas contribuem para concretizar o plano e tornam mais operacional. De outro ponto de vista, os programas podem ser estendidos como um conjunto de projetos que se orientam e alcançam o mesmo objetivo. Por exemplo, no planejamento de política turística, poderia se constituir um programa de construção e reparação de infraestrutura. Nesse caso, poderia se desenvolver o seguinte projeto de construção de hotéis, vias de acesso de centro de convenção, etc. Um programa de capacitação de pessoas poderia ser constituído de um conjunto de projetos como para capacitação de garçom, de pequeno empresário, de guia turística, etc. Programa de concessão de crédito poderia apresentar o seguinte projeto de crédito para microempresário, para assistência técnica, para reforma de pousada, etc. Um programa está composto por uma série de projetos que guardam estreita relação entre si e que um conjunto estão destinados a converter em realidade os objetivos e metas do plano. Os programas organizam e otimizam os recursos disponíveis. Os projetos há várias maneiras de se definir o que é um projeto. De maneira bastante objetiva, pode-se dizer que é qualquer proposta de ação definida e organizada de forma racional. Uma definição útil é que caracteriza o projeto como toda unidade de atividade que permite materializar um plano de desenvolvimento. Um projeto é a unidade elementar do sistema de planejamento. O projeto pode ser considerado a expressão física do processo de planejamento. Nos projetos materializa-se e concretiza o processo. Os projetos podem se definir como a unidade menor do planejamento. Como projeto de investimento se estende ao conjunto de análise ou estudo, destinado a caracterizar um futuro investimento. Também pode-se dizer que os projetos são obras em construção, as unidades produtivas em operação, motéis, restaurantes, etc. Dos projetos também pode-se dizer que são um conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o objetivo de alcançar um objetivo específico, dentro dos limites da determinada pressuposição de período dado. Em seu conjunto, projetos são os meios mais diretos pelo qual o plano se concretiza ou materializa. Na realidade espacial ou social, por essa razão, é muito importante que ele esteja bem planejado, tanto em seu aspecto técnico como em sua relação com o objetivo de desenvolvimento que se deseja obter por esse intermédio. Como exemplo, um programa de melhoramento integral dos bens e serviços turísticos de um município poderia estar composto pelo seguinte conjunto de projetos: projeto de capacitação de pequenos empresários, projeto de capacitação de pessoal de serviço, projeto de recuperação do patrimônio arquitetônico, projeto de melhoramento de caminho turístico, projeto de melhoramento da sinalização turística, avaliação das políticas públicas, é a parte integrante de uma estrutura de decisão baseada em evidência, uma das boas práticas de governança do setor público. A avaliação de políticas públicas, executada como processo sistemático, integrado e institucionalizado, tem como premissa básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando necessário, identificar a possibilidade de aperfeiçoamento da ação estatal, com vista à melhoria do processo dos resultados da gestão. Seguindo as melhores referências internacionais, a avaliação de política pública deve ser executada em caráter permanente e integrado ao ciclo de políticas públicas, que envolve também o planejamento, a execução e o controle. Orçamento e financeiro. Só com efetiva utilização